A seda da blusa de Viviana prendeu no canto da mesa de mogno de Marcus Volkov, enquanto ela esticava o braço para pousar o expresso da manhã dele. E por um momento de parar o coração, o tecido esticou apertado contra o pulso dela. Ela puxou o braço para trás tão rápido que o café espirrou sobre a borda, gotas escuras respingando pelos relatórios financeiros que ela tinha passado a noite toda preparando. Cuidado! A voz dele cortou o silêncio matinal do escritório dele como uma lâmina através da água. Quieta, mas impossível de ignorar. O pulso de Viviana martelou contra sua garganta, enquanto ela agarrava a pilha de papéis, batendo neles com a manga antes que o líquido pudesse encharcar. Eu sinto muito, Sr. Vulov. Eu vou reimprimir estes imediatamente. Deixe-os. Marcos não levantou o olhar do telefone dele, mas ela sentiu o peso da atenção dele de qualquer forma. O jeito que você sente uma tempestade se formando mesmo quando o céu ainda está claro. Sente. Ela estava trabalhando como assistente pessoal dele por 3 meses agora. Desde que as dívidas de jogo do pai dela o tinham posto numa cama de hospital e a família dela no lado errado dos pacientes da família Volkov. O acordo tinha sido simples. Ela pagaria o que era devido e o pai dela manteria todos os dedos dele. Talvez até a vida dele. 3 meses de chegar antes do amanhecer e sair depois do anoitecer. 3 meses de mangas compridas no auge do verão, mesmo quando o calor de agosto transformava o escritório da cobertura dele numa estufa. 3 meses dos olhos cinza-gelo de Marcus Volkov, seguindo os movimentos dela com uma intensidade que fazia a pele dela se sentir muito apertada. Ela se abaixou na cadeira de couro em frente à mesa dele, dobrando as mãos no colo, dedos escondidos sob os punhos da blusa cor creme dela. A reunião dos Castellano, ele disse, finalmente pousando o telefone dele. Você a agendou para quinta-feira? Sim, senhor. No armazém na quinta, como você pediu. Mude. Viviana tirou o tablet dela, dedos voando pela tela. Claro. Que dia funciona melhor? O mesmo dia, localização diferente. Ele inclinou-se para trás na cadeira dele, e agora aqueles olhos estavam totalmente nela, glaciais e ilegíveis. O restaurante Jordanos, eu quero testemunhas. Os dedos dela congelaram no meio do deslizamento. Todos que trabalhavam para a família Volkov sabiam o que significava quando Marcos escolhia um local público para uma reunião de negócios. Significava que ele esperava problemas. Significava que ele queria provas de que o que quer que acontecesse, acontecesse na frente de pessoas suficientes para que nem a polícia pudesse fingir não notar. Eu devo providenciar segurança adicional? Eu cuidarei da segurança. Ele se levantou, abotoando o paletó dele com movimentos tão precisos que poderiam ter sido coreografados. Você estará lá, senhor, na reunião comigo. O tablet quase escorregou do aperto dela. Senhor Vulov, eu não acho que isso seja... Eu sou apenas uma assistente. Os castanos não vão querer. Eu não me importo particularmente com o que os castianos querem. Ele se moveu em torno da mesa com aquela graça predatória que o fazia parecer maior do que seu já impressionante corpo de um virnovino. Você conhece minha agenda melhor do que qualquer um. Você organizou cada reunião, cada transação, cada movimento que eu fiz por 3 meses. Se algo acontecer comigo, você é a única pessoa que poderia juntar as peças de onde os corpos estão enterrados. A boca dela secou. Nada vai acontecer com você. Provavelmente não. Ele parou na frente da cadeira dela, perto o suficiente para que ela tivesse que inclinar a cabeça para trás para manter contato visual. Perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro da colônia dele. Algo escuro e caro que provavelmente custava mais do que o aluguel dela. Mas eu permaneci vivo por tanto tempo, planejando para cada contingência. Começando quinta-feira. Você é uma deles. Ela deveria ter ficado apavorada. Ela estava apavorada. Mas debaixo do medo havia algo mais. Algo que palpitava no peito dela, como um pássaro preso toda vez que ele olhava para ela assim. Como se ela importasse. Como se ela fosse mais do que apenas o dano colateral dos erros do pai dela. Eu entendo.
Ela sussurrou. Os olhos dele caíram para as mãos dela, ainda dobradas no colo, mangas puxadas para baixo além dos pulsos dela. Ela viu a mandíbula dele apertar quase imperceptivelmente. Por que você sempre faz isso? Fazer o quê? As mangas compridas. Está 34 degrees lá fora. O coração dela parou. Na verdade, parou. Eu sinto frio. Viviana. O nome dela na boca dele soou como um segredo, como uma arma. Eu construí um império lendo pessoas. E você está escondendo algo. Eu não estou. Ele se abaixou e ela estremeceu antes que os dedos dele sequer fizessem contato. O movimento foi minúsculo e involuntário, mas no súbito silêncio elétrico entre eles, poderia muito bem ter sido um grito. Marcos ficou muito parado. Quando ele falou novamente, a voz dele tinha caído para um registro que ela nunca tinha ouvido antes. Algo frio e mortal que fez os cabelos da nuca dela se arrepiaram. Quem te tocou? Ninguém. Eu me assustei. Eu sinto muito. Levante-se. Não foi um pedido. Viviana se levantou em pernas trêmulas. O tablet apertado contra o peito dela como um escudo. Marcos circulou por trás dela, e cada instinto gritava para ela correr, para disparar para a porta, para fazer qualquer coisa exceto ficar aqui, enquanto o homem mais perigoso da cidade a estudava como um quebra-cabeça que ele pretendia resolver. Enrole suas mangas, Sr. Vulov. Isso não foi uma sugestão. A respiração dele passou de leve pela orelha dela, e ela sentiu em vez de vê-lo se mover mais perto. Enrole-as, ou eu farei isso por você. As mãos dela tremeram enquanto ela colocava o tablet na mesa dele. O tecido sussurrava contra a pele dela enquanto ela começava a dobrar o punho esquerdo. Uma vez, duas vezes, revelando a parte inferior pálida do antebraço dela, polegada por terrível polegada. As contusões tinham desbotado para um amarelo esverdeado doentio, mas ainda estavam visíveis. 5 marcas ovais distintas, inconfundivelmente impressões digitais, enroladas em seu pulso como uma pulseira. O braço direito estava pior. Aquelas contusões eram mais novas, mais escuras, sombras roxo-escuras que se estendiam do pulso ao cotovelo. Ela ouviu a inspiração ofegante de Marcos atrás dela. Não, ela fechou os olhos com força, incapaz de suportar qualquer que fosse a expressão no rosto dele. Por favor, não pergunte, eu não posso. Eu preciso deste emprego. Eu preciso pagar a dívida do meu pai. E se você me demitir, demitir você. A voz dele estalou como um chicote. Viviana, olhe para mim. Ela se virou lentamente, e o que ela viu no rosto dele a fez prender a respiração. Ela tinha visto Marcos bravo antes. Tinha-o assistido reduzir homens adultos a desculpas gaguejantes com nada além de um olhar. Mas isso era diferente. Isso era raiva, pura e fria e completamente controlada, queimando atrás dos olhos dele como gelo em fogo. Quem fez isso não importa. Importa para mim. Ele estendeu a mão. E desta vez, ela não estremeceu enquanto os dedos dele se fechavam em torno do pulso dela. Não apertando, apenas segurando. O polegar dele traçando a borda das contusões com uma delicadeza que parecia impossível de um homem como ele. Me dê um nome, ela não podia. Se ela contasse a ele sobre Victor, sobre o próprio primo de Marcos que a tinha encurralado na garagem do estacionamento semana passada, sobre as coisas que ele tinha dito, a maneira como ele a tinha agarrado quando ela tentou sair, se ela contasse isso a ele, alguém morreria. E por mais que Victor a aterrorizasse, ela não tinha certeza se conseguiria viver sendo a razão da morte de alguém. Eu não posso. Não pode ou não vai. Ambos. A voz dela quebrou na palavra. Por favor, Sr. Volkov, apenas deixe para lá. Por um longo momento ele não disse nada. Apenas ficou ali segurando o pulso dela como se fosse feito de vidro fiado. Então ele a soltou e tirou o telefone dele. Polegar movendo-se pela tela com rápida precisão. O que você está fazendo chamando um médico? Eu estou bem. São apenas contusões. Você não está bem. Ele não levantou o olhar do telefone dele.
E quando eu descobrir quem fez isso, e eu vou descobrir, Viviana, não se engane sobre isso, eu vou precisar de provas fotográficas para fins legais. Fins legais. Ele finalmente encontrou os olhos dela, e o que ela viu lá enviou um arrepio correndo pela espinha dela. Então há um registro antes que ele desapareça. A médica chegou dentro de 1 hora. Uma mulher pequena e eficiente chamada Doutora Chen, que não fez perguntas e tirou dezenas de fotografias de cada ângulo. Ela examinou os pulsos de Viviana, os braços dela, até a fez tirar os sapatos para verificar os tornozelos dela. Quando ela terminou, ela entregou a Marcos um pendrive e saiu tão silenciosamente quanto tinha vindo. Viviana ficou perto da janela, olhando para a cidade 40 andares abaixo, braços envoltos em si mesma. Atrás dela, ela ouviu Marcos se movendo pelo escritório, o tinido de vidro, o som de líquido sendo derramado. Então ele estava ao lado dela, pressionando um copo de líquido âmbar nas mãos dela. Beba. Ela deu um gole e tossiu enquanto o uísque queimava pela garganta dela. Eu não costumo, eu sei. Beba mesmo assim. Ela o fez, sentindo o calor se espalhar pelo peito dela, afrouxando o nó de tensão que tinha estado enrolado lá desde o momento em que ele notou as mangas dela. Quando o copo estava vazio, ele o pegou dela e o colocou de lado. Então tirou o paletó dele e o pendurou sobre os ombros dela. Estava quente do calor do corpo dele e cheirava a ele. E ela teve que lutar contra a súbita e insana vontade de enterrar o rosto no tecido. Você vai me dizer o que aconteceu? Ele disse. Não porque eu sou seu chefe, porque alguém te machucou, e eu posso ter certeza de que eles nunca terão a chance de fazer isso de novo. Por que você se importa? O uísque tinha soltado a língua dela, a deixado corajosa, ou talvez apenas imprudente. Eu sou ninguém. Eu sou apenas a garota trabalhando para pagar as dívidas do pai dela. Marcos a virou para encará-lo, uma mão subindo para segurar a bochecha dela. O gesto foi tão inesperado, tão terno, que lágrimas brotaram nos olhos dela antes que ela pudesse pará-las. Você acha que eu deixo qualquer um organizar minha vida? O polegar dele roçou a maçã do rosto dela, pegando uma lágrima antes que ela pudesse cair. Você acha que eu confio em qualquer um com o tipo de informação que você tem acesso? Eu poderia ter enviado qualquer número de pessoas para lidar com a situação do seu pai. Eu escolhi te manter por perto. Você sabe por quê? Ela balançou a cabeça, não confiando em sua voz. Porque a primeira vez que eu te vi parada naquele quarto de hospital, me dizendo que você faria qualquer coisa para salvar seu pai, eu vi algo que eu não vejo frequentemente. Os olhos dele procuraram os dela intensos e desprotegidos. Lealdade. Lealdade real. O tipo que não pode ser comprada ou forçada em alguém. E porque toda vez que você olha para mim, você vê um homem, não um monstro. Mesmo que você saiba exatamente o que eu sou, o que eu faço. Sr. Volkov. Marcos. A voz dele caiu para mal acima de um sussurro. Quando estivermos sozinhos, eu quero que você me chame de Marcos. Marcos. O nome dele soou perigoso na boca dela. Íntimo. Eu não posso te arrastar para isso. Victor é seu primo, sua família. Ela o sentiu ficar rígido sob as mãos dela. Assistiu à expressão dele mudar de terna para assassina no espaço de um batimento cardíaco. Victor. Não foi uma pergunta, mas ela assentiu de qualquer forma, e algo no peito dela se soltou ao finalmente compartilhar o peso disso. Ele me encurralou na garagem do estacionamento, disse coisas, me agarrou quando eu tentei sair. Eu o afastei, mas mais nada. As mãos de Marcos caíram do rosto dela, enrolando-se em punhos aos lados dele. Ele pôs as mãos em você. Ele te machucou. Ele está morto. Você não pode simplesmente matar seu próprio primo. Observe-me, Marcos. Não, ele voltou para sua mesa, cada movimento irradiando violência mal contida. Não, você não tem o direito de defendê-lo. Você não tem o direito de protegê-lo. Ele tocou o que é meu e há consequências para isso. As palavras pairaram no ar entre eles, pesadas de significado. O que é meu? Como se ela pertencesse a ele.
como se ela fosse algo precioso que ele tinha o direito de guardar. Ela deveria ter ficado brava. Deveria ter dito a ele que ela não era propriedade a ser reivindicada. Mas em vez disso, calor floresceu no peito dela, perigoso e inebriante. Eu não sou sua, ela disse, mas mesmo para os próprios ouvidos dela, soou como uma pergunta. Marcos levantou o olhar do telefone dele e a expressão no rosto dele fez as pernas dela ficarem fracas. Você não é? Antes que ela pudesse responder, a porta do escritório abriu-se. Victor estava na soleira, o rosto dele corado, os olhos dele brilhantes com alguma combinação de raiva e algo mais escuro. Ele claramente tinha estado bebendo. Ela podia sentir o cheiro da vodka do outro lado da sala. Aí está você. As palavras dele arrastaram-se ligeiramente enquanto ele apontava para Viviana. Estive procurando em todo lugar por você, querida. Nós temos negócios inacabados. Marcos se moveu. Num momento ele estava atrás da mesa dele. No próximo ele estava entre Victor e Viviana. Uma parede de fúria controlada. Saia. Qual é, primo? O sorriso de Victor era feio. Não me diga que você realmente se importa com esta pequena. Ele não conseguiu terminar a frase. O punho de Marcos conectou com a mandíbula de Victor com um estalo que ecoou pelo escritório como um tiro. Victor caiu pesado, sangue escorrendo do lábio rachado dele. Levante-se, Marcos disse silenciosamente. Eu quero você consciente para isso. Victor lutou para se levantar, uma mão pressionada no rosto dele. Você vai me bater por causa de uma garota? Ela é nada. Apenas a filha de um jogador degenerado que, o segundo soco dobrou Victor sobre o terceiro o pôs de volta no chão. Você está certo, Marcos disse, a voz dele mortalmente calma enquanto ele estava sobre o primo dele. Eu vou te bater, e quando eu terminar, você vai deixar esta cidade. Você vai esvaziar suas contas, fazer suas malas e desaparecer. Se eu alguma vez ouvir que você chegou a 160 quilômetros daqui, se eu alguma vez ouvir que você sequer falou o nome dela, eu vou te encontrar. E o que eu fizer com você fará isso parecer uma massagem. Ela é apenas Marcos agarrou Victor pela gola, puxando-o para cima até que eles estivessem olho a olho. Ela é minha assistente, sob minha proteção. E você pôs suas mãos nela. Você a marcou. A voz dele caiu ainda mais baixo. Você tem alguma ideia do que eu faço com pessoas que danificam minha propriedade? Marcos, a voz de Viviana cortou o ar denso de testosterona. Pare, por favor. Ele se virou para olhá-la e por um momento ela pensou que ele poderia não ouvir. Então, lentamente, ele soltou Victor, deixando-o desmoronar de volta ao chão. Você tem 24 horas, Marcos disse. Seja grato por ela ter me pedido para parar. Caso contrário, você estaria saindo em pedaços. 2 dos homens de Marcos apareceram na soleira. Eles devem ter estado esperando no corredor. Eles puxaram Victor para os pés dele e o arrastaram para fora, deixando um pequeno rastro de gotas de sangue no carpete branco imaculado. A porta clicou fechada e o silêncio que se seguiu pareceu o rescaldo de uma explosão. Você não deveria ter feito isso. Viviana sussurrou. Ele é sua família. Você é minha família. Marcos voltou para ela e havia algo cru na expressão dele agora, algo vulnerável sob a violência, mais do que ele nunca foi, mais do que a maioria das pessoas que compartilham meu sangue. Eles são conexões de necessidade. Você a ele parou, a mandíbula trabalhando como se as palavras estivessem lutando para sair. Você é uma escolha. Uma escolha? Eu não tinha que te manter. Poderia ter atribuído outra pessoa a dívida do seu pai. Poderia ter te colocado em qualquer número de posições que não envolvessem me ver todos os dias, conhecendo minha agenda, meu negócio, minha vida. As mãos dele subiram para emoldurar o rosto dela novamente, forçando-a a encontrar os olhos dele. Mas eu queria você aqui perto. Onde eu pudesse te ver. Onde você pudesse o quê? Proteger você.
As palavras saíram ferozes, quase zangadas. Manter você segura. Ter certeza de que ninguém nunca mais te machucaria. Por quê? Ela estava chorando agora. Não conseguia parar as lágrimas, embora odiasse mostrar essa fraqueza. Por que você se importa tanto? Porque quando eu olho para você, eu vejo o lar. Os polegares dele afastaram as lágrimas dela com infinita delicadeza. Porque você me faz querer ser algo diferente do que eu sou. Porque o pensamento de alguém te machucar me faz querer queimar o mundo inteiro. Ele pressionou a testa dele na dela, a respiração dele quente contra os lábios dela. Porque eu estou me apaixonando por você, Viviana. Tenho estado desde o primeiro dia em que você entrou neste escritório e me disse exatamente quanto seu pai devia até o último dólar, como se você já estivesse planejando como pagar cada centavo de volta a você mesma. A respiração dela parou. Marcos, você não tem que dizer nada. Eu sei o que eu sou, o que eu faço. Eu sei que eu não tenho o direito de me sentir assim por você. Nenhum direito de querer você do jeito que eu quero você. Mas eu não consigo evitar e eu não consigo. A voz dele rachou apenas ligeiramente. Eu não aguento a ideia de você ser machucada. Não sob minha vigia. Nunca. Ela o beijou. Não planejou. Não pensou nisso. Apenas levantou-se na ponta dos pés e pressionou os lábios dela nos dele, engolindo a inspiração de surpresa dele. Por um momento, ele ficou absolutamente parado. Então os braços dele a envolveram, puxando-a para perto, e ele a beijou de volta com uma fome que fez a cabeça dela girar. Quando eles finalmente se separaram, ambos respirando pesado, os olhos dele tinham escurecido. Viviana, ele disse, o nome dela uma oração e um aviso tudo de uma vez. Se fizermos isso, não há como voltar atrás. Você entende isso? Eu não compartilho, eu não solto. Você seria minha completamente. Eu já sou sua. A verdade disso se estabeleceu nos ossos dela enquanto ela disse: tenho sido por um tempo agora. Então case-se comigo. Ela piscou, certa de que tinha ouvido errado. O quê? Case-se comigo. Ele se afastou o suficiente para olhá-la propriamente, e não havia hesitação no rosto dele. Sem dúvida, não por causa da dívida do seu pai. Isso está pago a propósito. Eu a quitei no mês passado. Não porque eu preciso de uma assistente, embora. Você é a melhor que eu já tive. Case-se comigo porque eu te amo. Porque eu quero acordar ao seu lado todas as manhãs e saber que você está segura, que você é minha legal e completamente de uma maneira que nem mesmo meus inimigos ousarão desafiar. Isso é loucura. Nós só nos conhecemos há 3 meses. Eu soube na primeira semana, as mãos dele apertaram na cintura dela. Eu soube toda vez que eu encontrava desculpas para te manter até tarde, toda vez que eu me pegava observando você trabalhar, toda vez que você sorria para algo na tela do seu computador. E eu queria saber o que te fazia feliz. Eu sei, Viviana. A única questão é se você sente o mesmo. Ela sentiu? Ela procurou em seu coração e encontrou a resposta esperando lá, óbvia, aterrorizante e absolutamente certa. Sim, ela respirou. Sim, eu vou me casar com você. O sorriso que se espalhou pelo rosto dele o transformou. O fez parecer mais jovem, menos perigoso, quase infantil em sua alegria. Ele a beijou novamente, mais profundamente desta vez, erguendo-a até que os pés dela deixaram o chão. E ela não teve escolha senão envolver os braços dela em torno do pescoço dele e se segurar. Quando ele a colocou no chão, ela estava tonta, bêbada nele, e na impossibilidade deste momento. Há algo que eu preciso fazer primeiro, ela disse. Meu pai, eu preciso falar com ele. Ele precisa saber que eu sou o que nós somos, claro. Marcos alisou o cabelo dela para trás do rosto dela com infinita ternura. Eu irei com você. Você não precisa. Eu estou indo com você. Se eu vou me casar com você, eu deveria provavelmente formalmente pedir a seu pai por permissão, mesmo que a resposta não vá mudar meus planos.
Eles encontraram o pai dela em seu apartamento, o mesmo apartamento apertado de 2 quartos onde Viviana tinha crescido. Ele estava assistindo televisão quando eles chegaram. A mão direita dele ainda enfaixada de onde um de seus dedos tinha sido quebrado como um aviso. Quando ele abriu a porta e viu Marcos parado lá, toda a cor escoou do rosto dele. Senhor Vulov, eu juro que não. Relaxe, Joseph. A voz de Marcos era calma, quase gentil. Eu não estou aqui sobre os mortos. Isso foi resolvido. Os olhos do pai dela foram para Viviana, confuso e assustado. Viv, o que está acontecendo? Pai, ela pegou a mão de Marcos, entrelaçando os dedos deles. Eu preciso te dizer algo, e eu preciso que você escute antes de dizer qualquer coisa. Nos próximos 20 minutos, ela explicou tudo. O emprego, os 3 meses trabalhando para Marcos, Victor, e o que ele tinha feito, as contusões, e finalmente, impossivelmente, o pedido. O pai dela escutou em silêncio, a expressão dele mudando de medo para choque para algo que poderia ter sido orgulho. Quando ela terminou, ele olhou para Marcos por um longo momento. Você a ama? Sim. Você vai cuidar dela, protegê-la com minha vida e a dívida. Isso está realmente resolvido completamente. Considere isso um presente de casamento. Marcos apertou a mão de Viviana. Eu não estou te pedindo a mão dela, Joseph. Ela não é sua para dar. Mas eu estou pedindo sua bênção, porque ela te ama e sua aprovação importa para ela. Os olhos do pai dela se encheram de lágrimas. Eu pensei que tinha arruinado a vida dela quando eu não pude pagar. Quando eles vieram por mim, tudo o que eu pude pensar era que eu tinha destruído o futuro dela. Você não arruinou nada, pai. Viviana se moveu para abraçá-lo, cuidadosa com a mão enfaixada dele. Eu encontrei exatamente onde eu precisava estar então. Sim. O pai dela se afastou para olhar para Marcos. Você tem minha bênção, mas se você alguma vez a machucar, eu não vou. Havia certeza absoluta na voz de Marcos. Eu preferiria me machucar. Eles se casaram 3 semanas depois, em uma pequena cerimônia na mesma igreja onde Vivana tinha sido batizada. Ela usou um vestido de seda marfim com mangas longas de renda que cobriam os braços dela completamente, não para esconder contusões mais, mas como um lembrete de onde eles tinham começado, das cicatrizes que os tinham levado aqui. Quando Marcos deslizou o anel no dedo dela, as mãos dele estavam firmes, os olhos dele fixos nos dela, como se ela fosse a única pessoa na sala. A única pessoa no mundo dele. Eu prometo, ele disse, voz baixa o suficiente para que só ela pudesse ouvir, que ninguém nunca mais vai te machucar, que você nunca mais vai ter que se esconder, que eu passarei todos os dias da minha vida garantindo que você saiba quão preciosa você é. Eu prometo, ela sussurrou de volta, que eu te verei por quem você realmente é. Não o monstro, não o chefe, apenas Marcos, o homem que eu amo. O beijo que selou os votos deles foi suave e doce e cheio de promessa. Naquela noite, na recepção realizada no salão de baile do hotel de Marcos, Viviana se encontrou na varanda, olhando para as luzes da cidade. Marcos veio por trás dela, envolvendo os braços dele em torno da cintura dela e puxando-a para trás contra o peito dele. Tendo segundas intenções, ele murmurou contra a orelha dela. Nem perto. Ela se virou nos braços dele, sorrindo para ele. Embora eu deveria provavelmente te avisar. Eu não tenho ideia de como ser a esposa de um chefe da máfia. Então é uma coisa boa que você não é. Ele beijou a testa dela, as bochechas dela, a ponta do nariz dela. Você é Viviana Vulova, minha parceira, minha igual, a mulher que me faz querer ser melhor do que eu sou. Você já é melhor do que você pensa. Ela estendeu a mão para segurar o rosto dele, polegar traçando a linha da mandíbula dele. Você só precisava de alguém para ver isso. Eu precisava de você. Ele pegou a mão dela, pressionando um beijo na palma dela, então no pulso dela, bem sobre o lugar onde as contusões de Victor tinham estado. As marcas tinham sumido agora,
desbotadas completamente. Mas Marcos traçou o local de qualquer forma, como se ele ainda pudesse vê-las, como se ele estivesse reescrevendo a história escrita na pele dela. Todos os dias, a cada momento pelo resto da minha vida. Música flutuou do salão de baile. A música deles, a que eles tinham escolhido para a primeira dança deles. Marcos a puxou para perto, balançando com ela ali na varanda sob as estrelas. E Viviana pensou em todas as escolhas que os tinham levado a este momento. As dívidas do pai dela, a decisão dela de se oferecer em pagamento, as mangas compridas que ela tinha usado para esconder a dor dela. E Marcos, sempre Marcos, o homem perigoso que tinha visto além do medo dela para a pessoa de baixo, que tinha feito a segurança dela sua missão, que tinha olhado para as contusões dela e a escolhido sobre sangue, sobre família, sobre tudo. Obrigada, ela sussurrou contra o ombro dele. Pelo quê? Por me ver, por me proteger, por me amar o suficiente para cortar tudo o que eu estava escondendo atrás. Ele se afastou o suficiente para olhá-la, e nos olhos dele, ela viu todo o futuro dela escrito. Eu sempre cortarei qualquer coisa que te machuque, Viviana, mesmo que sejam as paredes que você construiu para se manter segura porque você não precisa mais delas. Ele a beijou suave e profundamente, e reivindicando. Você me tem agora, e eu nunca vou soltar. A música aumentou. A cidade cintilava abaixo deles, e Viviana Vulova, anteriormente ninguém, anteriormente colateral, anteriormente uma garota de mangas compridas escondendo sua dor, dançou com o marido dela, e soube com absoluta certeza que ela estava finalmente verdadeiramente em casa. A ligação veio 6 meses após o casamento deles às 3h da manhã. Viviana acordou com o telefone de Marcos vibrando contra a mesinha de cabeceira, a luz azul cortando a escuridão do quarto deles. Ela o sentiu tensionar ao lado dela. Sentiu o momento em que o corpo dele passou de relaxado e quente para enrolado e pronto. O que é? Ela sussurrou enquanto ele atendia. O rosto dele no brilho do telefone era esculpido em pedra. Quando? Uma pausa. Quantos? Outra pausa, mais longa desta vez. Eu estou a caminho. Ele estava fora da cama antes que ela pudesse perguntar, vestindo roupas com rápida eficiência. Viviana se sentou, o coração já acelerado. Marcos, o que há de errado? Houve um incidente no armazém do porto. Homens de Castiano. Ele guardou a arma dele com movimentos tão praticados que eram quase casuais. Eu preciso lidar com isso. Eu estou indo com você. Absolutamente não. Ele se virou para olhá-la e a expressão dele era a que ele usava em reuniões de negócios. Frio, distante, o homem que o mundo via quando eles olhavam para Marcos Vulov. Fique aqui, fique segura, nós somos parceiros, lembra? Você disse igual, você disse Viviana. Ele voltou para a cama, emoldurando o rosto dela nas mãos dele. Isso não é uma negociação. Estes homens são perigosos. Eles estão armados, e se eles estão no armazém, eles estão enviando uma mensagem. Eu não posso fazer o que precisa ser feito se eu estiver preocupado em te proteger. Então me ensine a me proteger. Ela agarrou os pulsos dele, segurando as mãos dele contra o rosto dela. Você não pode me trancar toda vez que há perigo. Isso não é um casamento, isso é uma prisão. Algo piscou nos olhos dele. Frustração, talvez. Ou medo. Eu não posso te perder. Você não vai. Mas você precisa confiar em mim. Ela beijou a palma dele, o gesto deliberado, um espelho do que ele tinha feito nos pulsos dela 1000 vezes desde o casamento deles. Por favor. Por um longo momento, ele a encarou. Então, lentamente, ele assentiu. Você fica no carro. Você não sai a menos que eu te diga para sair. E se as coisas derem errado, você vai embora e você não olha para trás. Prometa-me. Eu prometo foi uma mentira e eles ambos sabiam. O armazém pairava contra o céu antes do amanhecer como um gigante adormecido, todo aço e sombra e silêncio. O motorista de Marcos estacionou o carro perto da entrada lateral,
e Viviana podia ver luzes se movendo dentro através das janelas altas, lanternas varrendo para frente e para trás em padrões que pareciam errados. Metódicos. Eles estão procurando por algo, Marcos disse silenciosamente. Ele tirou o telefone dele, digitou algo rapidamente, então o guardou no bolso novamente. Meus homens estão há 5 minutos. O que eles estão procurando? Provavelmente os livros razão, registros de remessas, pagamentos, nomes. Ele checou a arma dele, expressão sombria. Prova de tudo o que temos movido por aqui nos últimos 3 anos. Se Castaniano conseguir esses livros, metade da cidade cai, incluindo pessoas que não fizeram nada de errado exceto trabalhar para a empresa errada. Onde eles estão? Ele olhou para ela bruscamente. Onde estão o quê? Os livros razão. Onde eles estão realmente? Um fantasma de um sorriso tocou os lábios dele. Em nosso escritório em casa, no cofre atrás da pintura dos canais de Veneza, o que você saberia, já que você é quem organizou o sistema de arquivamento? Ela teria rido se a situação não fosse tão tensa. Então, eles estão procurando por algo que não está lá. Sim, mas eles não sabem disso, o que significa que eles vão destruir o lugar procurando. E quando eles perceberem que foram enganados, ele parou no meio da frase, olhos se estreitando para algo através do para-brisa. Viviana seguiu o olhar dele e sentiu seu sangue gelar. Uma mulher estava sendo arrastada para fora do armazém por 2 homens, as mãos dela amarradas, a boca dela amordaçada. Mesmo na luz fraca, Viviana podia ver o terror nos olhos dela. A maneira como ela lutava contra seus captores. Ela era jovem, talvez no início dos 20 anos, com cabelos escuros que caíam soltos em torno dos ombros dela. Quem é aquela? Viviana sussurrou. A mandíbula de Marcos apertou. Helena Castellaniano. A filha de Dominic. Ele já estava estendendo a mão para a maçaneta da porta. Espere. Viviana agarrou o braço dele. Se aquela é a filha dele, por que são os homens dele? Aqueles não são os homens dele. A voz de Marcos era mortalmente quieta. Olhe para os distintivos deles. Ela olhou. Os homens usavam jaquetas com emblemas que ela não reconhecia. Uma serpente vermelha enrolada em torno de um punhal. Não o símbolo da família Castellano. Nem o de Marcos. Russo. Marcos respirou. Antônio Russo. Ele está tentando começar uma guerra, sequestrando a filha de Castellano e fazendo parecer que você fez isso. Garota inteligente, ele checou a arma dele novamente. O que significa que eu preciso tirá-la daqui antes que as pessoas de Castellano apareçam e a encontrem na minha propriedade? Seus homens estão a 5 minutos. Você não pode esperar? O som de um motor rugindo a vidra interrompeu. Os homens estavam carregando Helena para uma van, movendo-se rápido agora. A busca abrangente deles aparentemente abandonada. Em segundos, eles teriam ido embora, e com eles qualquer chance de provar a inocência de Marcos. Marcos abriu a porta dele com um chute. Fique no carro. Mas Viviana já estava se movendo, a própria porta dela se abrindo, antes que ela pudesse pensar no que estava fazendo. Ela tinha visto para onde eles estavam levando Helena. Tinha visto a maneira como eles a tinham empurrado para a parte de trás da van. Tinha visto o terceiro homem subir depois dela enquanto os outros 2 entraram na cabine. 3 homens, uma van e uma refém que não podia gritar por ajuda. Viviana não, ela já estava correndo pelo estacionamento com o coração na garganta e os gritos de Marcos atrás dela. As portas traseiras da van ainda estavam abertas. Eles tinham estado com muita pressa para prendê-las propriamente, e ela podia ver Helena lá dentro lutando contra suas amarras, enquanto o homem que aguardava ria. As portas começaram a balançar para fechar. Viviana pulou. Ela pegou a borda de uma porta, o ímpeto levando-a para frente mesmo, enquanto a van começava a se mover. Por um momento terrível, ela ficou pendurada ali, pés arrastando contra o asfalto, braços gritando com o esforço de segurar. Então mãos a agarraram. O guarda de Helena a puxando para cima e para dentro da van com uma maldição.
Conseguimos um bônus, ele gritou para a frente. A van desviou bruscamente e Viviana bateu contra a parede de metal. Estrelas explodindo em sua visão. Através do zumbido nos ouvidos dela, ela ouviu Marcos gritando o nome dela. Ouviu tiros. Ele atirando nos pneus, talvez tentando pará-los. Mas a van já estava acelerando, já colocando distância entre eles. O guarda agarrou Viviana pelo cabelo, puxando a cabeça dela para trás. Bem, bem, senhora Vulov em pessoa. O chefe vai amar isso. Os olhos de Helena encontraram os dela através do interior escuro da van, e Viviana viu reconhecimento lá e esperança e medo terrível. A mulher mais jovem estava tremendo, lágrimas escorrendo pelo rosto dela em torno da mordaça. A mente de Viviana acelerou. Ela estava desarmada, sem treinamento, presa em um veículo em movimento com um homem 2 vezes o tamanho dela e sem saída. Marcos viria por ela. Ela sabia disso com absoluta certeza, mas quando ele os rastreasse, poderia ser tarde demais. Então, ela fez a única coisa que podia pensar. Ela ficou mole. O guarda, ainda segurando o cabelo dela, não estava esperando o súbito peso morto. Ele tropeçou, o aperto dele afrouxando apenas ligeiramente, e Viviana torceu, trazendo o cotovelo dela para cima com força na garganta dele. Não foi elegante, não foi nem particularmente eficaz, mas o surpreendeu. O fez tossir e soltá-la, e isso foi o suficiente. Ela se lançou em Helena, dedos trabalhando freneticamente nas cordas em torno dos pulsos da outra mulher. Os nós eram apertados, complexos, mas Viviana tinha passado 6 meses organizando a vida de Marcos, e isso incluía aprender cada nó usado em seu negócio de transporte. Os dedos dela encontraram o padrão, puxaram os laços certos, e de repente as mãos de Helena estavam livres. O guarda se recuperou, estendendo a mão para elas com um rosnado. Helena arrancou a mordaça da boca dela e gritou. Não um grito de medo, mas de raiva. Ela pegou algo do chão da van, um pé de cabra deixado lá por quem quer que tivesse usado este veículo pela última vez, e o balançou com toda a sua força. O guarda caiu pesado. As portas! Viviana ofegou. Você pode? Helena já estava se movendo, escalando sobre o homem inconsciente para alcançar as portas traseiras. Elas se abriram com vento e barulho da estrada, gritando para dentro da van. O asfalto passou correndo sob elas, escuro e mortal. Nós temos que pular, Helena gritou sobre o barulho. Estamos indo muito rápido, melhor do que para onde quer que estejam nos levando. A van desviou novamente, mais forte desta vez. O motorista deve ter percebido que algo estava errado. O movimento arremessou ambas as mulheres em direção às portas abertas, em direção à beira do nada. Helena agarrou a mão de Viviana. No 3. No 3. Elas nunca chegaram ao 3. A van desviou novamente e de repente elas estavam caindo, tombando, o mundo girando em um caos de asfalto e dor. E a mão de Helena apertada na dela. Elas bateram na estrada rolando e Viviana sentiu seu ombro explodir com agonia. Sentiu a pele rasgar das palmas das mãos e joelhos dela. Sentiu os dentes dela baterem juntos forte o suficiente para tirar sangue. Então elas estavam ainda deitadas no meio da estrada, e as luzes traseiras da van estavam desaparecendo na distância. Você está viva? Helena tossiu. Eu acho que sim. Tudo doía, mas Viviana podia mover os dedos dela, os dedos dos pés dela. Nada quebrado, apenas machucada e sangrando e tão sortuda. Você? Sim. Graças a você. Helena se sentou lentamente, estremecendo. Você é louca. Você sabe disso. Pulando em um veículo em movimento. Não meu momento mais inteligente, Viviana admitiu. O som de um motor as fez ambas congelarem. Mas desta vez, quando Viviana virou a cabeça dela, ela viu o carro de Marcos acelerando em direção a elas. O viu quase jogá-lo no ponto morto antes que ele estivesse fora e correndo, o rosto dele branco de terror. Viviana. Ele caiu de joelhos ao lado dela,
mãos correndo sobre o corpo dela, verificando por ferimentos. Você está machucada? Fale comigo. Diga-me que você está bem. Eu estou bem. A voz dela saiu mais firme do que ela se sentia. Nós estamos ambas bem. Marcos a puxou contra ele e ela sentiu o tremor nas mãos dele. Sentiu a maneira como ele enterrou o rosto dele no cabelo dela, como se estivesse tentando se convencer de que ela era real. Não faça isso de novo. Não faça nunca. Eu pensei quando eu te vi pular. Eu sei. Eu sinto muito. Ela envolveu os braços dela em torno dele, ignorando a dor gritante no ombro dela. Mas nós não podíamos deixá-los levá-la. Marcos se afastou, parecendo ver Helena pela primeira vez. A mulher mais jovem estava sentada no asfalto, parecendo em choque e machucada, mas viva. Ele a ajudou a se levantar com surpreendente delicadeza. Helena Castellano. Sim, você é Marcos Vulov. Ela se endireitou apesar da dor óbvia dela. Meu pai pensa que você me sequestrou. Eu não sequestrei. Eu sei, eu vi os distintivos. Os homens de russo. Ela olhou para Viviana e algo como respeito cruzou o rosto dela. Sua esposa salvou minha vida. Ela tem um hábito disso. Marcos manteve um braço em torno de Viviana como se com medo de que ela desaparecesse se ele soltasse. Nós precisamos te levar de volta para seu pai antes que a situação piore. Já está pior, Helena disse silenciosamente. Russo tem planejado isso por meses. O sequestro foi apenas o movimento de abertura. Ele tem provas fabricadas, mas convincentes de que você ordenou isso. Fotos, chamadas telefônicas gravadas, tudo. A essa altura, meu pai já está mobilizando seus homens. Então estamos prestes a ter uma guerra em nossas mãos. A menos que Helena olhou entre eles, cálculo nos olhos dela. A menos que eu diga a ele a verdade, que você me resgatou, que sua esposa arriscou a vida dela para me salvar. Marcos balançou a cabeça. Seu pai não vai acreditar em você. Ele vai pensar que nós te coagimos. Ele vai se eu mostrar a ele prova. Helena segurou os pulsos amarrados dela, ainda arrastando corda. Eu tenho o DNA dos homens de russo sob minhas unhas. Eu posso identificá-los. E eu tenho duas testemunhas, sua esposa e eu mesma, que podem testemunhar que você não estava envolvido. Que, na verdade, você parou isso. Viviana sentiu o braço de Marcos apertar em torno dela. Você faz isso? Testemunha contra Russo? Russo matou meu irmão 3 anos atrás. Todos sabiam, mas ninguém podia provar. A voz de Helena ficou dura. Se isso me der a chance de derrubá-lo, eu farei o que for preciso. A reunião aconteceu ao amanhecer no mesmo restaurante onde Marcos tinha uma vez planejado confrontar Dominic Castaniano sob circunstâncias muito diferentes. Ambas as famílias vieram armadas, tensas, prontas para sangue. Viviana ficou ao lado de Marcos, seu ombro enfaixado, as palmas das mãos dela envoltas em gaze, o rosto dela pálido mas determinado. Dominic Castellano era uma parede de um homem, de cabelos alegres e rosto de pedra, flanqueado por uma dúzia de soldados que pareciam prontos para começar a atirar a menor provocação. Quando Helena entrou, escoltada por Marcos, viva e inteira e desafiadora, a sala inteira ficou em silêncio. Papa, Helena disse. A compostura de Dominic rachou. Ele atravessou a sala em 3 passos, puxando a filha dele para os braços dele com uma delicadeza que parecia impossível de um homem tão duro. Helena grazie a Dio. Nós pensamos que eles disseram Vulov. Vulov me salvou. Helena se afastou, a voz dela clara e forte. Os homens de Russo me pegaram. Eles iam me matar e fazer parecer que Marcos fez isso. Começar uma guerra que destruiria ambas as nossas famílias e deixaria Russo para pegar as peças. Ela gesticulou para Vivana. Senhora Vulov pulou em uma van em movimento para me libertar. Nós escapamos juntas. Os olhos de Dominic moveram-se para Viviana e ela sentiu o peso da avaliação dele. Então, lentamente, ele se virou para Marcos. Você salvou minha filha.
Minha esposa salvou sua filha. Marcos corrigiu. Eu apenas dirigi o carro. Eu te devo uma dívida. Você não me deve nada. Mas Russo precisa responder por isso. Concordo. A expressão de Dominic ficou fria. Uma operação conjunta. Uma operação conjunta. Os dois homens apertaram as mãos e Viviana sentiu a tensão na sala mudar. Transformar de violência iminente para algo mais. Aliança. Unidade. Possibilidade. Antônio Russo foi preso 3 dias depois em uma operação conjunta da polícia e do FBI. A evidência contra ele era esmagadora. O testemunho de Helena, evidência de DNA, as identidades de seus homens. Ele passaria o resto da vida dele na prisão. E com ele iria a ameaça que tinha pairado sobre ambas as famílias. Marcos e Viviana estavam em seu escritório em casa quando a notícia chegou, encolhidos juntos no sofá de couro, enquanto a chuva tamborilava contra as janelas. Marcos mal a tinha deixado fora de sua vista desde o incidente, e ela não se importou. Os pesadelos ainda vinham às vezes, sonhos de cair, da estrada correndo para encontrá-la, do rosto de Marcos branco de medo. Russo está acabado, Marcos disse, lendo a mensagem no telefone dele. Castelano envia suas saudações. Bom, Viviana traçou a linha da mandíbula dele com as pontas dos dedos dela. Isso significa que as coisas estarão mais seguras agora? Mais seguras? Ele pegou a mão dela pressionando um beijo na palma enfaixada dela. Com você na minha vida, eu duvido. Você tem um talento para encontrar problemas. Eu aprendi com o melhor. Você salvou uma vida, Viviana. Você arriscou tudo. Pulou em um veículo em movimento sem plano, sem armas, sem apoio para salvar alguém que você nem conhecia. Ela precisava de ajuda. A maioria das pessoas teria ficado no carro. Os olhos dele estavam sérios agora, procurando os dela. Você me prometeu que você ficaria no carro. Eu menti. Ela sorriu ligeiramente. Eu te disse que eu não sou boa em ser trancada para minha própria segurança. Eu notei. Ele a puxou para mais perto, cuidadosamente, evitando o ombro machucado dela. Você me aterrorizou quando eu te vi pular quando a van partiu com você dentro. Eu enfrentei muitas coisas na minha vida, Viviana. Eu fui alvejado, esfaqueado, ameaçado por homens que teriam me matado sem hesitação. Mas eu nunca estive tão assustado quanto naquele momento. Eu sinto muito. Não sinta muito. Seja cuidadosa, seja inteligente, seja a mulher que eu casei. Corajosa e imprudente e absolutamente impossível de controlar. Ele beijou a testa dela, as bochechas dela, os lábios dela. Mas lembre-se que você não está mais sozinha. Que quando você corre riscos, você está arriscando a coisa mais importante no meu mundo. Você está arriscando meu coração. Lágrimas arderam nos olhos dela. Eu serei mais cuidadosa. Eu prometo. Eu não estou te pedindo para mudar quem você é. Apenas para me deixar te proteger quando eu puder. Para confiar que eu sempre virei por você. Não importa o quê. O polegar dele traçou a borda da atadura dela. Mesmo que você insista em pular em veículos em movimento. Combinado. Ela o beijou suave e doce e cheio de promessa. Enquanto você se lembrar que a proteção funciona para os dois lados, eu sempre virei por você também, Marcos. Sempre. Eu sei. Você provou isso. Ele a acomodou mais confortavelmente contra o peito dele, uma mão acariciando o cabelo dela. Helena enviou algo a propósito. Um presente de agradecimento. Que tipo de presente? Veja por você mesma. Ele entregou a ela uma pequena caixa embrulhada em papel prateado. Dentro havia uma pulseira, delicados elos de prata com um pequeno pingente em forma de um pássaro em voo. Viviana virou e viu a inscrição na parte de trás. Para a mulher que me ensinou a voar. Obrigada pela minha vida. Ela me disse algo mais, Marcos disse silenciosamente. Quando eu liguei para confirmar a prisão de Russo, ela disse que te ver pular naquela van a fez perceber algo sobre coragem. Que não é sobre não ter medo.
É sobre estar apavorada e fazer o que precisa ser feito de qualquer forma. Ela disse isso, ela fez. E ela está certa. Ele pegou a pulseira, prendendo-a cuidadosamente em torno do pulso de Viviana. O mesmo pulso que tinha uma vez sido coberto de contusões, que tinha usado mangas compridas para esconder a dor. Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço, Viviana Vulova. Mais corajosa do que qualquer soldado, qualquer executor, qualquer homem que já trabalhou para mim. Porque você escolhe coragem todos os dias. Mesmo quando você está assustada, mesmo quando as chances são impossíveis. Ela olhou para a pulseira, para o pássaro preso para sempre em voo, e pensou sobre a jornada que a tinha trazido aqui, do quarto de hospital do pai dela para o escritório de Marcos, de esconder contusões para usá-las como distintivos de sobrevivência, de ser propriedade para ser uma parceira, de mangas compridas para a liberdade. Eu te amo, ela sussurrou. Eu te amo também. Ele puxou um cobertor sobre eles ambos, aconchegando-a perto. Agora descanse. Amanhã começaremos a planejar como te impedir de pular em mais veículos em movimento. Ela riu, o som abafado contra o peito dele. Boa sorte com isso. Eu não preciso de sorte. A voz dele ressoou sob a orelha dela, quente e certa. Eu tenho você, e isso é melhor do que qualquer sorte no mundo. Lá fora, a chuva continuou a cair, lavando a cidade limpa. Lá dentro, envolta nos braços do marido dela, usando uma pulseira da mulher que ela tinha salvado e carregando cicatrizes da batalha que ela tinha lutado. Viviana Vulova fechou os olhos dela e sorriu. Ela tinha sido muitas coisas na vida dela. Filha, devedora, assistente, vítima. Mas agora, finalmente, ela sabia exatamente o que ela era. Ela estava em casa. Ela era amada. Ela era livre. E ela estava exatamente onde ela era destinada